E aí, galerinha, fala, tudo beleza? Bom, estamos de volta aí para o nosso terceiro capítulo do curso de Desenvolvimento e Integração de Sistemas, criando uma aplicação completa e do zero até o deploy. Epa, tem coisa a mais aqui. Completa do zero até o deploy. Vamos lá. No segundo capítulo, nós fizemos a instalação do Mongo e fizemos o teste dele. Então, antes de começar aqui o terceiro capítulo, eu só vou entrar aqui na pastinha do Mongo, né? Vou abrir um terminal e vou chamar o meu Mongod. E aqui, Waiting for Connections. Então, o meu Mongo já está de pé. Vou fechar isso daqui. E aqui eu estou com o meu RoboMongo e vou iniciar a minha conexão. Entrei. Ó, já tem uma coisa que eu vi errado. Na última aula eu coloquei demotivação. Então vamos dar um repair. Opa, um repair não dá. Vamos usar um... vamos dar um drop nesse database. E criar um database. Desmotivação. Agora tá escrito certinho. Beleza? Então tá aí. E pelo que eu lembro, dentro do desmotivação, nós criamos uma collection. E essa collection era o quê? Frases. Eu vou colocar frase no singular, beleza? Vamos tratar isso daqui como uma coleção chamada frase. Dentro dela existem várias coisas. Ok? Então vamos lá. Seguindo aqui o meu bloquinho de notas, nós vamos falar sobre um serviço. Então, o serviço, gente, é a parte fundamental do conceito de integração de sistemas. Bom, pelo menos a parte fundamental nesse aspecto, ou seja, nesse sistema que nós vamos fazer. O serviço vai ser a ponte que vai ligar todos os sistemas que vão se integrar, ok? Então vamos lá, por exemplo, se eu quiser acessar pelo tablet, pelo Android, pelo iOS, acessar algum serviço, ou se eu quiser acessar pelo programa instalado no desktop, ou se eu quiser acessar por uma página web, o mesmo serviço e compartilhar informações com todo mundo, a minha ponte que vai prover a comunicação entre todos esses dispositivos é esse carinha chamado serviço, ok? Então vamos lá. Esse serviço, como mais comumente conhecido, né, como um web service ou uma web API, ele é o cara que a gente vai estar trabalhando. Então vamos lá, vamos entender como que funciona esse conceito de um serviço web. Eu tenho aqui uma imagem que eu peguei no Google. O direito autoral dessa imagem não é meu, não foi eu que criei, ok? Então vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos um REST Web Service server, ou seja, um servidor de web service, né? Esse servidor, ele é visível na internet, ou seja, ele tem lá um IP público, ou ele pode até estar numa rede privada, onde todos os dispositivos se comunicam e conseguem enxergar ele na rede, né? E aqui embaixo, ó, nós temos o cliente, que pode ser um tablet, pode ser um celular, pode ser um desktop, ou pode ser um outro servidor, e aqui nesse caso o exemplo é um banco de dados, né? Então, para a gente poder estar fazendo um acesso nesse servidor, lembrando que existe duas diferenças aqui. Nós estamos falando de web services. Existem dois tipos de web service que é o mais conhecido no meio tecnológico. O primeiro tipo e o mais antigo, ele usa um protocolo SOAP, ok? Esse web service ele trabalhava muito, na verdade ele trabalha com uma especificação WSDL e essa especificação é toda feita em XML, que era uma coisa muito complicada de se trabalhar. O XML ele gera um arquivo muito grande, ok? O XML ele é feito por tags. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos supor, se eu quiser falar a tag nome, eu teria que digitar uma tag chamada nome e aqui eu ia colocar valor do atributo e eu teria que fechar essa tag com o nome e assim por diante. Eu ia declarando aqui cada tag, ó, cada uma dessa daqui com o seu
respectivo atributo. E aí isso daqui chega lá para o cliente tem que pegar esse XML e deserializar ele em alguma coisa entendível pela sua linguagem de programação ou seu serviço que está chamando esse web service. Então lembrando que esse primeiro, o SOAP, ele trabalha muito com XML, ele existe até hoje, tá cheio de sistema aí legado, inclusive sistemas novos nascem com esse web service baseado em SOAP. Inclusive o web service da Receita Federal, tá? Que você emite nota fiscal, ele é todo baseado em XML. Então, literalmente falando aqui, é horrível de mexer com aquilo, trabalhar com todo esse XML. Não estou dizendo que você não deva saber como trabalhar com XML. Eu só estou dizendo que existem agora maneiras mais eficientes de se trabalhar com serviços web, né? Ou com web services, né? Então esse daí que eu estou dizendo é o SOAP. E um outro serviço é um serviço que o pessoal costuma falar que é um REST, né? Um web service REST. Mas o que vem a ser esse web service REST? Um web service REST, ele trabalha baseado aqui, conforme a imagem, no protocolo HTTP, tá? Então toda vez que nós criamos uma API, diz-se que essa API é uma API RESTful, né? Trabalhando com o protocolo HTTP. Então, dentro do protocolo HTTP, o que a gente vai ter? A gente vai ter os verbos HTTP, que a gente já usava nos servidores web convencionais. O que seria? Seriam métodos get, put, post, delete, options, read e assim por diante. Todos esses métodos, o web service usando o REST, o conceito REST, tá? O REST não é um protocolo, tá? Só para deixar claro aqui. Então, isso daí são os verbos que trabalham com HTTP. E basicamente, o HTTP trabalha com request e response. Ou seja, o cliente faz uma request para o servidor web, ou para a Web API, ou Web Service. Eu vou chamar só de Web API, mas quando eu estiver falando de Web API, eu vou estar falando do meu Web Service, ok? Então, o cliente faz uma solicitação HTTP request para minha Web API, e a minha Web API retorna com um HTTP response para o meu cliente, ou seja, o cliente solicita e ele responde para o cliente. E é assim que ele comunica. Então, baseado nesse modelo que está aqui no desenho, você consegue perceber que o cliente ele vai fazer uma solicitação, aí a Web API pega essa solicitação, vê o que é essa solicitação, faz alguma ação e devolve de volta para o cliente. É isso que facilita. Por quê? Porque enquanto eu tenho um cliente conectado à minha Web API, eu posso ter vários clientes que são baseados em plataformas diferentes que vão estar conectados também nessa Web API. Então todo mundo conversa com a minha Web API e a minha Web API responde a todo mundo. Isso possibilita que eu consiga fazer sistemas que conversem entre si por meio dessa ponte que vai ser a minha Web API, ok? Talvez nessa definição, essa primeira definição, não esteja tão claro o que eu estou querendo dizer sobre uma Web API. Mas deu para um vislumbre assim de como que seria mais ou menos, tá? Você pode aprofundar mais pesquisando, mas implementando aqui a gente vai usar um conceito bem legal e vocês vão aprender direitinho. Então vou minimizar aqui e vamos lá. Primeiramente temos aqui que foi entendendo o conceito e agora nós vamos criar o nosso serviço. Como essa aula foi uma aula teórica, né, até aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro criar o projeto, tá? Vou criar esse projeto e criando esse projeto, eu vou finalizar essa aula e vou continuar na parte 2. Ou melhor, esquece tudo que eu falei, eu vou finalizar agora e na próxima aula a gente já inicia nesse tópico 3.2 e a gente começa do zero já a parte de implementação, utilizando o Node.js e vamos chegar ao rei aí nessa implementação. Então até a próxima aula, tchau, tchau!